As experiências ocupam uma posição importante na vida do cristão, principalmente quando essas experiências são positivas, experiências que marcam positivamente a nossa vida. Experiências, por exemplo, como a de Moisés, que viu o Mar Vermelho se abrir. Experiências como a de Josué, que viu o dia se prolongar. Experiências como a de Isaías, que vê o trono de Deus, vê querubins em volta do trono de Deus. Experiências positivas como essas marcam de uma forma muito especial a vida de um cristão. Mas e o que dizer de experiências negativas? Experiências que são tristes, experiências que despertam angústia, experiências angustiantes, experiências que nos fazem sofrer. O que dizer dessas experiências? Principalmente, o que dizer em relação a Deus quando nós vivemos essas experiências negativas, essas experiências tristes e angustiantes? Onde está Deus? O que Ele está fazendo quando nós estamos em meio a essas experiências negativas? É sobre isso que eu gostaria de falar nesse momento. E gostaria de fundamentar o que tenho a dizer numa experiência negativa, numa experiência triste e angustiante vivida pelo profeta Elias. E essa experiência negativa vivenciada pelo profeta Elias, ela se encontra escrita no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículos 1 a 8. Eu vou ler esses 8 versículos, mas estarei falando sobre o contexto maior desse texto. Eu vou ler esses 8 versículos para iniciar aquilo que temos a dizer acerca de Deus e as nossas experiências negativas. Diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Esse texto, ele relata um trechinho
de uma grande experiência triste e angustiante vivenciada pelo profeta Elias. Isso se dá logo depois de um grande acontecimento e de uma grande experiência positiva vivenciada por Elias. Elias derrota os 450 profetas de Baal lá no Monte Carmelo, derrota os 400 profetas de outro ídolo que havia também em Israel. Eram ao todo em torno de 850 profetas pagãos, a quem Elias havia vencido lá no Monte Carmelo. Foi uma grande experiência vivenciada por Elias. Ali, no Monte Carmelo, ele ora e o Senhor manda fogo dos céus e consome o sacrifício que ele estava oferecendo ali no altar. E com aquele episódio, Israel reconhece que só o Senhor, o Deus de Elias, era Deus em Israel. Foi uma grande experiência positiva vivenciada por Elias. Mas logo na sequência, Elias passa a viver uma experiência triste, uma experiência angustiante em sua vida. Acabe, que era o rei de Israel nessa ocasião, vê tudo o que acontece no Monte Carmelo e fala para sua esposa Jezabel. Jezabel, ao ouvir aquela história, Jezabel ameaça Elias de morte. E aquela ameaça provoca um grande temor, um pavor em Elias, a ponto de colocar Elias em um momento triste e angustiante, como ele talvez nunca viveu em sua vida. E é justamente em meio a essa experiência triste e angustiante vivenciada por Elias que Deus ocupa uma posição especial na vida do profeta. Deus desempenha um papel todo especial na vida de Elias em meio a essa experiência negativa. E sem dúvida, o agir de Deus em meio a essa experiência negativa vivenciada por Elias, o agir de Deus tem muito a nos ensinar. Esse texto tem muito a nos confortar, nós que podemos estar vivendo nesse exato momento experiências negativas também como a de Elias. Esse texto tem muito a nos ensinar, principalmente em relação ao agir de Deus naquele momento da história de Elias. Deus e as nossas experiências negativas, tristes e angustiantes. Tomando como exemplo a experiência de Elias, nós vemos Deus remediando o desnorteamento de Elias. Deus vem até o profeta para remediar a sensação de desorientação e de desnorteamento que Elias passa a viver naquele momento da sua vida. Deixe-me explicar. Depois do acontecimento lá no Monte Carmelo, depois daquela experiência negativa, como eu já disse, Jezabel faz uma ameaça contundente a Elias. Essa ameaça aparece no versículo 2 que nós lemos. O texto diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, a cada um dos profetas que Elias tinha matado. Quando Elias toma conhecimento dessa ameaça de Jezabel, Elias fica apavorado. Essa é a palavra. Ele não fica apenas com medo, ele fica apavorado.
E não apenas apavorado, Elias fica também desnorteado. Elias fica tão apavorado que ele resolve fugir de Israel. Diz o versículo 3 o seguinte: temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Vejam, Elias está tão apavorado que ele foge de Israel e ele vai para Judá, o reino sul. Lembre-se que nesse momento ele está na cidade de Jezreel. Ele havia saído lá do Monte Carmelo, juntamente com o rei Acabe, e ele acompanha o rei Acabe até a cidade de Jezreel. Quando ele está em Jezreel, a rainha Jezabel faz a ameaça, que lemos ainda há pouco, registrada no versículo 2, e Elias resolve fugir lá da cidade de Jezreel. Ele foge de Jezreel e ele vai, diz o versículo 3, para a cidade de Berseba, lá em Judá, no reino sul. Talvez você não tenha noção da distância percorrida por Elias. Talvez você ache que essa foi uma viagem curta, foi uma viagem pequena, mas não. Se você der uma olhadinha no mapa de Israel, no mapa dessa ocasião, você vai ver que Elias, ele percorre uma distância de aproximadamente 160 quilômetros, desde a cidade de Jezreel até a cidade de Berseba, no reino sul, em Judá. Quem foge 160 quilômetros não foge porque está com pouco receio. Como eu já disse, Elias estava apavorado e ele foge de Jezreel para Berseba, 160 quilômetros distante, porque realmente estava com medo. Não era uma distância pequena. Não era uma distância pequena. E ele, quando chega em Berseba, ele deixa o seu moço em Berseba, lá em Judá, e ele ainda vai mais além, ele vai ao deserto, ali no sul da Judéia, e ele percorre a distância de um dia de caminhada, e ele, sozinho ali naquele lugar, ele começa a vivenciar um momento muito triste na sua vida. Percebam que esse pavor, ele desnorteia, ele faz com que Elias perca a direção que Deus tem para a vida dele. Elias perde a noção de o lugar para onde ele deva ir de fato, e ele foge para Berseba. Chegando em Berseba, ele ainda não satisfeito, ele vai ainda para um lugar mais distante ainda. Diz o versículo 8 que depois dele comer aquilo que Deus havia dado a ele, Deus sabia que Elias ainda queria ir para mais longe, e Deus o alimenta para que fizesse isso com segurança. Eu ainda vou falar sobre isso hoje. Deus sabia que Elias não estava satisfeito com a distância de 160 quilômetros. Deus sabia que Elias estava desnorteado e que ele queria ir ainda para mais longe. E de fato, depois de comer o que Deus havia proporcionado a ele, diz o versículo 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. De Berseba, Elias vai para o deserto da Judéia, no sul da Judéia, e dali
ele segue em direção ao Monte Horebe. Quem não tem noção de onde fica o Monte Horebe, o Monte Horebe fica lá nas proximidades do Mar Vermelho. Horebe é outro nome dado para o Monte Sinai. Elias vai lá para o Monte Sinai, e para quem não sabe a distância de Berseba, ou do deserto ali da Judéia, até o Monte Horebe, isso dá uma distância de pelo menos 300 quilômetros. De Berseba até o Monte Horebe são aproximadamente 330 quilômetros. 330 quilômetros. Somando com os 160 que Elias já tinha percorrido de Jezreel até Berseba, são em torno de 490 quilômetros percorridos por Elias. E quando chega no Monte Horebe, diz o texto da palavra do Senhor, no versículo 9, que Elias entrou numa caverna e ali ele passou a noite. 490 quilômetros, quase 500 quilômetros distante de onde Jezabel estava. Não satisfeito, Elias entra numa caverna e fica escondido naquela caverna. Será que Elias estava apavorado? Será que Elias estava com medo de Jezabel? 500 quilômetros não o fizeram se sentir seguro a ponto de ele entrar numa caverna e ali ficar escondido. Elias estava desnorteado por conta do seu medo. Elias estava desorientado, ele não sabia para onde ir. Ele queria era se afastar de Jezabel, ele queria era ir para longe de Jezabel. Esse era o seu desejo, porque ele estava desorientado. Aquela situação pavorosa, aquela situação temerosa, fez com que Elias ficasse desnorteado, desorientado, a ponto de percorrer quase 500 quilômetros fugindo de Jezabel. E ainda entra numa caverna para se esconder. É nesse momento que Deus aparece para o profeta Elias e começa a conversar com o profeta. Deus começa a remediar a desorientação de Elias. Deus começa a remediar essa sensação de desnorteamento de Elias. E Deus faz isso conversando com Elias. O Senhor se achega a Elias. E o versículo 9 diz: eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Deus começa a tentar mudar aquela situação de desnorteamento de Elias. E Deus faz isso conversando com o profeta. O que é que tu estás fazendo aqui, Elias? Elias, sai da caverna. Deus manda o profeta sair da caverna no versículo 11 desse mesmo capítulo, que diz: disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Quando Elias sai, Deus se chega novamente ao profeta e diz novamente: o que tu fazes aqui, Elias? Elias, o que é que tu estás fazendo aqui, quase 500 quilômetros distante de onde eu te queria? O que é que tu fazes aqui, Elias? Deus, naquele momento, começa a ajudar Elias a sair daquele desnorteamento. E Deus lhe diz, de forma muito clara, no versículo 15 desse mesmo capítulo: disse-lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Israel rei sobre a Síria.
Olha o que Deus diz para Elias. Elias, volta para o teu caminho. O teu caminho. Esse aqui não é o teu caminho. Elias, esse não é o lugar que é para você estar. O lugar que é para você estar é lá no deserto de Damasco. Se você olhar no mapa a distância entre o Monte Horebe e Damasco, você vai perceber que são aproximadamente 610 quilômetros de distância. Elias estava desorientado, desnorteado, distante do lugar que Deus o queria. E Deus diz, Elias, vai para o teu caminho. O teu caminho não é aqui, o teu lugar não é aqui. O teu lugar é lá no deserto de Damasco. Vai para lá. Quase 610 quilômetros. E Elias obedece e faz o que Deus está lhe dizendo. E Elias começa a sair daquela situação de desnorteamento, daquela situação de desorientação. Como eu já disse, Deus remedia o desnorteamento de Elias naquele momento. Mas, meus irmãos, não é apenas Elias que passa por situações como esta. Muitas vezes nós vamos passar por situações tristes também, por situações angustiantes, por situações delicadas em nossas vidas, situações que nos farão ficar também desnorteados, desorientados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. As experiências negativas, muitas vezes elas fazem isso conosco. Elas trazem essa sensação de desnorteamento, de desorientação. Mas saiba, você não está sozinho. Você não está perdido. Você tem um Deus que, como um capitão conduz o navio, você tem um Deus que conduz também a tua vida e que remedia o teu desnorteamento e a tua desorientação. Deus, assim como Ele conduziu Elias e tirou Elias daquele desnorteamento, daquela situação de desorientação, Deus também quer te tirar do desnorteamento e da desorientação que as experiências negativas trazem sobre nós. Deus, Ele quer fazer isso. Quando eu olho para a vida de José e Maria, os pais de Jesus, eu vejo na vida deles uma situação semelhante a essa também de Elias. José e Maria viveram uma situação de experiência negativa quando Jesus nasceu e o rei Herodes queria matar Jesus. Herodes ordena a morte de todas as crianças que tinham de 2 anos para baixo. José e Maria, sem dúvida, ficam desorientados e norteados quando recebem aquela notícia do que Herodes está fazendo. José e Maria ficam muito provavelmente sem saber para onde ir. Mas Deus não os deixou naquela situação de desnorteamento e de desorientação. Deus, em sonho, orienta e norteia José e Maria em relação ao lugar para onde eles deveriam ir. Deus diz, vão para o Egito e fiquem lá até que Herodes morra. Mateus capítulo 2, versículo 13 diz, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Deus norteia, Deus mostra o norte, a direção a ser seguida para José e Maria quando Herodes queria matar Jesus. Da mesma maneira, Deus orienta o profeta Elias. Elias, teu lugar não é aqui, Elias. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Volta para o teu caminho, Elias, lá para o deserto de Damasco. 610 quilômetros daqui. Volta para lá. Deus orienta os seus servos. Deus orienta a cada um de nós. Deus não está alheio
Deus não está indiferente. Você está vivendo agora, nesse momento, experiências negativas que têm desnorteado a tua vida? Talvez você, nesse exato momento, esteja sem saber para onde ir. Talvez você esteja sem saber o que fazer, que direção tomar. Talvez você esteja como Elias, desnorteado. Saiba que Deus quer te orientar nesta noite. Deus quer te mostrar o norte a ser seguido nessa noite. Deixa Deus te orientar. Porque Deus, Ele vem para remediar o desnorteamento dos seus servos. Assim como Ele remediou a desorientação e o desnorteamento de Elias. Deus quer fazer o mesmo com você. Essa é a primeira atitude de Deus em meio àquela experiência negativa de Elias. Mas Deus ainda age mais ainda em meio àquele momento triste e angustiante de Elias. E a segunda ação de Deus é remediar a incúria de Elias. Incúria é o descuidado, é o desleixo. Deixe-me explicar o que eu estou dizendo. Como eu já disse, Elias estava vivendo um momento de pavor, estava vivendo um momento de angústia, um momento de tristeza, a ponto de fazê-lo fugir para longe, quase 500 quilômetros, distante da cidade de Jezreel. Ele vai para o Monte Horebe, mesmo lugar onde Deus entrega a lei a Moisés. E ali, Elias vive uma situação de muita confusão na sua mente, de muito conflito interno. Elias está ali confuso, conflito. Perceba que diz o versículo 3, que Elias foge para salvar sua vida. Mas no versículo 4, mostra que ele está ali querendo a própria morte agora. Diz o versículo 4, ele, porém, se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Nessa condição de querer a própria morte, nessa situação de conflito interno, de confusão interna, Elias foge sem se preocupar com algumas coisas que eram necessárias para a sua própria sobrevivência. Lembre-se, ele foge para salvar a própria vida, mas ele descuida de algumas coisas que eram necessárias para a sua própria sobrevivência. Por exemplo, a sua alimentação. Elias descuida da sua alimentação. O texto mostra Elias caminhando aí pelo menos 41 dias. O texto não diz quanto tempo ele leva de Jezreel até a cidade de Berseba, mas o texto mostra que ele entra no deserto da Judéia, caminho de um dia, e depois ele caminha mais 40 dias e 40 noites. E o texto mostra que ele não estava tão preocupado com a alimentação até chegar em Berseba. Ele não estava preocupado em comer até o momento em que ele chega ali no deserto da Judéia. E sabe quem é que vai cuidar de alimentar Elias? É Deus. Enquanto Elias tem incúria consigo mesmo, tem um descuidado consigo mesmo, enquanto Elias negligencia a própria alimentação, negligencia algumas questões que são básicas para a sua própria sobrevivência, Deus vem para remediar essa incúria de Elias. Deus vem para suprir as necessidades de Elias. E diz os versículos 5 e 6, que Elias deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que o anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir.
É Deus quem vem remediar esse descuido de Elias consigo mesmo. Elias não estava preocupado com a sua alimentação, Elias queria fugir. Elias queria era ir para longe de Jezabel e não estava preocupado com a sua alimentação. Meus irmãos, é Deus quem vai alimentar o profeta naquele momento. Deus sabia que Elias não queria ficar só ali em Berseba, só ali no deserto da Judéia. Deus sabia que Elias ainda queria ir para mais longe. Eu já mostrei no tópico anterior que de Jezreel até Berseba são aproximadamente 160 quilômetros. Mas Deus sabia que Elias ainda queria ir para mais longe e queria fazer isso sem se alimentar. Queria fazer isso sem se alimentar. Negligenciar, irmãos, a alimentação naquele momento era colocar a própria vida em risco. Era isso que Elias estava fazendo com ele próprio. E é Deus quem vem remediar essa incúria, esse desleixo, esse descuidado do próprio Elias. É Deus quem vem alimentá-lo. Por 2 vezes Deus alimenta Elias para dar a Elias a força necessária para que ele pudesse caminhar de Berseba até o Monte Horebe. Meus irmãos, Elias não é o único a viver situações como essa. Situações que em meio a conflitos, em meio a angústias e tristezas, nós perdemos a vontade de comer. Nós não temos fome, porque a única coisa que lembramos é o problema que nos assola, é o problema que nos entristece e nos angustia. Não sobra tempo para pensar em comer, em cuidar de si mesmo. Mas nesses momentos, nós temos um Deus que vem remediar a nossa incúria também, o nosso descuidado. Nós temos um Deus que cuida de nós. O próprio Elias, em outros momentos em que essas questões de alimentação estavam colocando a sua vida em risco, o próprio Deus o alimentou em outras vezes. Em outras ocasiões, Deus enviou corvos para levar a ele pão e carne, no momento em que Israel vivia uma grande seca. Elias não tinha como suprir a sua alimentação naquele momento de seca em Israel, mas Deus estava ali para cuidar dos seus servos. Meu irmão, saiba que Deus também, Ele tem cuidado da tua vida da mesma forma. Mesmo que você esteja vivendo uma experiência negativa e angustiante como a de Elias, Deus ele vai remediar as tuas incúrias também. Deus ele não te abandona. Deus ele nunca te abandonará. Ele cuidará daquilo que é necessário para a tua subsistência, como ele cuidou do profeta Elias. Você está, nesse momento, passando por situações que te fazem esquecer de comer? Talvez você esteja vivendo um momento de conflito, de tristeza profunda, que está te fazendo esquecer de comer, de se alimentar, de cuidar daquilo que é necessário para a tua subsistência. Você está vivendo um momento assim? Se você está vivendo um momento assim, saiba que você tem um Deus que remedia a tua incúria também. Saiba que você tem um Deus que remedia o teu descuidado consigo mesmo, assim como ele cuidou de Elias. Essa é a segunda ação de Deus em meio àquela experiência negativa vivenciada por Elias. Mas Deus ainda vem agir em uma terceira situação na vida do profeta Elias aqui nesse mesmo texto. E Deus vem em terceiro lugar para remediar a obsessão do profeta Elias. Deixe-me explicar. Como eu já disse, Elias estava apavorado, e o pavor de Elias não era pequeno. Elias não estava com pouco medo. A distância que ele
a distância que ele percorreu para fugir de Jezabel mostra o quanto ele estava apavorado. Fugir 500 quilômetros é estar com muito medo. Deus tenta dialogar com o seu servo. Naquele momento, como eu já disse, Deus chega para tentar ajudar Elias naquela situação e Deus chega para falar com o profeta Elias. E a primeira palavra de Deus é a que nós vemos no versículo 9, quando Deus chega e diz: que fazes aqui, Elias? Quando Deus começa a falar com Elias, a única coisa que Elias consegue responder a Deus é isso. Versículo 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Essa é a única coisa que Elias consegue dizer. Vejam que isso não é resposta para o que Deus estava perguntando. O que Deus estava perguntando é: Elias, o que tu fazes aqui? E o que ele diz é isso: eu tenho sido zeloso, eu tenho sido cuidadoso, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e agora querem me tirar a minha vida. Deus diz para Elias, na sequência do texto: Elias, sai dessa caverna, Elias. Lembre-se, ele está lá na caverna, lá no Monte Horebe, a 500 quilômetros de Jezreel, a 500 quilômetros de onde Jezabel estava, escondido numa caverna, e Deus lhe diz: Elias, sai da caverna, eu quero falar contigo. Elias obedece, sai da caverna, e quando ele sai da caverna, Deus pergunta de novo: Elias, o que é que tu estás fazendo aqui? Novamente, a única coisa que Elias consegue responder é o que ele já tinha respondido anteriormente. Tenho sido, aí ele acrescenta agora a expressão em extremo. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. O Senhor procura estabelecer um diálogo com Elias, como se fosse um grande psicólogo querendo tratar aquela obsessão de Elias. Elias demonstra com as suas ações estar um tanto obcecado com aquela situação de pavor. Observe que a única coisa que Elias consegue responder para Deus é exatamente a mesma coisa: eu tenho sido zeloso, Senhor. Mas Israel abandonou a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu fiquei só, Senhor. Elias parece estar obcecado nisto. Esta era a causa da sua experiência negativa. Essa era a sua experiência negativa. Era isso que estava proporcionando angústia e sofrimento para Elias nesse momento. E ele parece estar obcecado nisto. Ele só consegue enxergar isso. Mas Deus vem para conversar com ele e confortá-lo e mostrar o que ele deveria fazer. É Deus quem faz Elias tirar a sua vista daquele ponto obsessivo. É Deus quem faz Elias olhar para outro lugar. É Deus quem faz Elias tirar os seus olhos daquele ponto de obsessão que ele expressa 2 vezes. É Deus quem faz isso. Deus diz: Elias, volta para o teu lugar, Elias. Chegando lá, você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, no rei de Israel. Você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Você vai fazer isso. Deus começa a fazer com que Elias enxergue outra coisa que não seja aquela ideia obcecada, aquele pensamento obsessivo. É Deus quem trata de Elias como um grande psicólogo. Meus irmãos,
As experiências negativas e angustiantes têm esse poder de nos fazerem viver ideias e pensamentos obsessivos. Por mais que a gente tente pensar em outra coisa, mas a nossa cabeça volta para aquele problema e o nosso olhar, a nossa mente, os nossos pensamentos ficam fixos naquilo obsessivamente. As experiências negativas têm esse poder sobre nós. E muitas vezes nós não conseguimos sair dessas obsessões sozinhos. É aí onde Deus vem para remediar as nossas obsessões. Deus quer remediar as tuas obsessões também. Talvez você esteja vivendo um momento semelhante a esse. E muitas vezes nós viveremos, irmãos, momentos obsessivos, em que nós não conseguiremos pensar em outra coisa, não conseguiremos falar outra coisa. Lembra de Davi, depois da morte de Absalão? O segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33, mostra Davi clamando, gritando depois da morte de Absalão o seguinte: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. A única coisa que Davi conseguia enxergar naquele momento era isso. Meu filho Absalão. Absalão, meu filho. Quem dera, meu filho Absalão, morrer por ti. Ah, meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Davi, naquele momento triste e angustiante, Davi estava dominado por aquele pensamento obsessivo, por aquela ideia fixa que não conseguia sair da sua mente. Era assim que Elias estava. E Deus vem para remediar essa obsessão de Elias, como remedia também a obsessão de Davi. Meus irmãos, Deus ele vem para remediar as nossas obsessões em meio a esses momentos de conflito, esses momentos de experiências negativas e angustiantes em nossas vidas. Talvez você esteja passando por algo assim. Talvez você nesse momento de pandemia da Covid-19, talvez você esteja obsessivo, pensando teimosamente que vai ser contagiado, que vai morrer. Talvez isso não saia da tua cabeça. Mas saiba que o teu Deus, ele é um Deus que remedia as nossas obsessões, os nossos pensamentos obsessivos também. Deus ele quer te tratar nesse momento. Deus ele quer cuidar de ti como cuidou de Elias, como cuidou de Davi. Você está dominado por um pensamento que não quer sair da tua mente, como aquele de Elias: Senhor, eu tenho sido zeloso, mas os israelitas anularam a tua aliança, abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, eu fiquei só e ainda querem me matar. Talvez você esteja dominado por um pensamento assim. Deus quer remediar essa situação na tua vida. Deus ele quer fazer com que você seja aliviado também desse sentimento que não quer deixar a tua mente, que não quer deixar-te em paz. Foi isso que Deus fez com Elias. Meus irmãos, o agir de Deus em meio a essa situação negativa vivenciada por Elias, o agir de Deus tem muito a nos ensinar. O agir de Deus tem muito a nos ensinar. Deus não está alheio quando nós estamos vivendo esses momentos ruins e negativos em nossas vidas. Não. Assim como ele fez com Elias, Deus também fará conosco. Em Elias, Deus veio para remediar a desorientação do profeta. No caso de Elias, Deus veio para remediar a incúria, o descuidado de Elias consigo mesmo. E Deus veio também para remediar a obsessão de Elias.
Deus não estava alheio, como Deus também não continua alheio. Deus continua operante. Deus continua agindo em nossas vidas. E Ele age também quando nós vivemos experiências negativas, experiências tristes e angustiantes. Creia que Deus é o mesmo na tua vida, o mesmo que foi para Elias. Deus continua sendo o mesmo. Creia nisto e seja confortado por essa palavra, em o nome de Jesus. Era isso que eu gostaria de falar acerca de Deus e as nossas experiências tristes e angustiantes. Amém.